Olá, meu nome é Luiz Carlos, eu sou professor de matemática e você está no Matipédia. Esse é o primeiro de uma série de vídeos onde eu vou mostrar para vocês de onde algumas ideias e fórmulas importantes da matemática, de onde elas vêm. Você já se perguntou como é que as pessoas faziam para resolver uma equação de segundo grau antes de aparecer esse cara aqui? Isso, a fórmula de Bhaskara. Acho que não tem fórmula melhor para a gente começar essa série de vídeos do que a fórmula de Bhaskara, talvez a mais conhecida. Muitas vezes a gente aprende a usá-la, mas não sabe de onde ela veio. Bom, nesse vídeo eu pretendo não só mostrar de onde ela vem, mas antes de mostrar como a gente chega na fórmula, eu vou trabalhar um pouquinho essa equação resolvendo uma equação de segundo grau sem o uso da fórmula. Antes de começar, eu preciso fazer alguns alertas. Primeiro, nesse vídeo eu não vou ensinar a usar a fórmula de Bhaskara, ok? Nesse vídeo eu vou apenas mostrar para vocês de onde ela vem. Eu vou fazer isso primeiro resolvendo algumas equações sem o uso da fórmula de Bhaskara, tá? E nesse processo eu vou precisar, também o segundo alerta, eu vou precisar de fatoração. Se você sabe, maravilha. Se você não lembra das fatorações, eu vou relembrar vocês aqui no cantinho, depois a gente volta. É assim que eu vou trabalhar sempre. Eu procuro trabalhar sempre mostrando como as coisas funcionam, mas pensando que do outro lado tem alguém que não se lembra de algumas passagens importantes, tá joia? Então, do ponto de vista mais didático possível, eu vou sempre que precisar de alguma coisa, eu vou fazer do ladinho para você, tá bom? Para relembrar. Vamos começar com uma equação a mais simples possível, tá bom? Eu quero resolver uma equação assim, ó. Imagina que é x² menos 25 igual a zero. Ela é uma equação do segundo grau, bem simplesinho, né? Se você se lembra, é uma equação incompleta, mas eu posso usar a fórmula de Bhaskara, tá? Mas eu não preciso usar a fórmula de Bhaskara nesse caso. O que eu vou fazer? Olha só, encontrar o x não é isolar o x? Então vou deixar x² do lado de cá, eu somo 25 dos dois lados, que é a operação inversa da subtração e adição, então eu vou adicionar 25 desse lado, sumiu 25, adiciona 25 desse lado, ok? Agora, se x² é igual a 25, tudo que eu faço de um lado eu faço do outro, então a raiz quadrada de x² é igual a raiz quadrada de 25. Bom, raiz quadrada de x² é módulo de x. E raiz quadrada de 25 é 5, não é mais ou menos 5, ok? Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso antes de continuar. Não é verdade que corta isso dá x. Por que não? Porque se fosse verdade, imagina a seguinte situação. Ok? Cortou, cortou e deu o número que está aqui. Coloca aqui menos 3, tá? Corta, corta, daria menos 3. E não pode, raiz quadrada não vai ter como resultado um número negativo. Além do mais, vamos fazer a continha? Olha só, raiz quadrada, eu vou fazer primeiro o que está dentro da raiz. E dentro da raiz é menos 3 ao quadrado, que dá 9. E raiz de 3 é, raiz de 9 é 3, não menos 3. Como é que eu resolvo isso? Ok? Bom, uma propriedade das raízes é que raiz quadrada de x² é módulo de x, não corta, tá certo? E módulo de menos 3 dá 3. Pronto, ó, resolvido o problema, tá joia? Então aqui, raiz quadrada de x² é módulo de x e raiz quadrada de 25 é 5. Que número tem como módulo o 5? O 5 mesmo, certo? Ou seja, o mais 5. Só que menos 5, o módulo dele também é 5. Então, mais ou menos 5. Ok? Então, eu tenho duas raízes. x1 é 5 e segunda raiz é menos 5. Eu precisei da fórmula de Bhaskara aqui? Não. Eu vou tentar reproduzir isso para uma outra situação onde não é incompleta, é uma equação completa. Vamos ver como é que fica? Vamos agora resolver uma equação de segundo grau completa, mas vocês vão perceber que essa ainda não é o caso mais geral, tá? Vocês vão entender o porquê. Eu vou precisar de fatoração, como eu já falei para vocês. Só que, para lembrar a fatoração, para quem não lembra desse caso, convém a gente olhar primeiro um produto notável especial, tá? Quadrado da soma. O quadrado da soma é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, tá vendo? O primeiro é o A, o segundo é o B.
primeiro vezes segundo mais o quadrado do segundo, tá joia? Esse é o quadrado da soma, desenvolver o quadrado da soma. E o quadrado da diferença, tá vendo que é exatamente igual, só que aqui troca no lugar de adição, é uma subtração, tá? Então é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá joia? Da onde veio isso? É bem simples, ó. Quadrado da soma. Eu vou fazer o quadrado da soma, o quadrado da diferença você tenta em casa, tá? Quadrado da soma. O que é o quadrado de um número? Não é ele multiplicado por ele mesmo, ou seja, A mais B multiplicado por A mais B. E aí o que eu vou fazer? Esse vezes esse, aplica a distributiva, A quadrado, mais esse vezes esse, AB, mais esse vezes esse, BA, mais esse vezes esse, B ao quadrado. Então eu tenho A quadrado. Dá uma olhadinha que esse carinha aqui, ó, esse é igual a esse, porque a ordem dos fatores não altera o produto, então eles são iguais. Então a soma deles vai dar quanto? 2 vezes AB, mais o B quadrado, que é exatamente o que eu tenho aqui, tá? No lugar da adição, se for uma subtração, então aqui vai ser a diferença, tá joia? Exatamente a mesma coisa. Bom, mas isso aqui é desenvolver, tá? Isso aqui é um produto notável. O que é o caso de fatoração? Fatorar é transformar num produto, tá? Então imagina agora que eu tenho o contrário, eu tenho esse cara, tá? Eu posso escrevê-lo então como sendo A quadrado mais B quadrado. Um quadrado não é um produto? Então é uma fatoração, tá? Esse é o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito, tá? Trinômio, porque eu tenho 1, 2, 3 monômios, trinômio quadrado perfeito, porque ele se transforma num quadrado perfeitamente. E se no lugar da adição, se eu tivesse uma subtração aqui, ó, uma diferença, aqui eu teria a diferença, que seria o segundo caso, tá? Então, fatoração é o contrário do desenvolvimento, tá? Então, se esse cara é igual a esse, a volta também vale e a gente chama de fatoração, tá? Eu vou usar esse caso aqui, ó, dá uma olhadinha. Eu vou escrever isso de novo para ficar parecido com aquilo ali, tá? Olha só, eu tenho então x ao quadrado mais 2 vezes x mais 1. Eu vou escrever assim, ó. 2 vezes x vezes 1 não é 2x? E aqui 1 ao quadrado não é 1? Então você concorda que essa expressão é diferente dessa, mas tem o mesmo valor? Porque 2x vezes 1 é 2x e 1 ao quadrado é 1. Então ela está um pouquinho diferente, mas tem o mesmo valor. E agora dá uma olhada que está exatamente como esse aqui, né? Só que sem o menos, né? Na verdade agora é com o mais, tá bom? Olha só. Quem é que está fazendo o papel do A? É o meu x, tá bom? Quem é que está fazendo o meu B? Tá aqui, ó. É o 1. Então, como é que vai ficar isso? X mais 1 ao quadrado igual a 0. Se você quer saber se a fatoração deu certo, faz o contrário, desenvolve. Como é que seria o desenvolvimento do quadrado da soma? O quadrado do primeiro está aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo está aqui. O quadrado do segundo está aqui. Tá joia? Então, essa expressão fatorada fica assim e do lado de cá continua 0. Tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Raiz quadrada desse cara igual a raiz quadrada desse. Raiz quadrada aqui, ó, vai dar módulo de x mais 1, né? Não corta, lembra? Raiz quadrada de 0 continua 0. Que número o módulo é 0? Só tem um número cujo módulo dá 0, somente um, que é o próprio 0, tá joia? Se aqui for alguma coisa diferente de 0, o módulo não vai dar 0. Logo, eu só tenho uma raiz, que é x igual a menos 1, tá joia? Então, olha só, de novo, eu não precisei da fórmula de Bhaskara para resolver essa equação completa, tá? Mas e se ela não for um quadrado perfeito, um trinômio quadrado perfeito? E aí, como é que fica? Vamos agora resolver uma equação, olha só, completa, mas que não seja um trinômio quadrado perfeito. O que é que nós fazemos? Bom, como é que eu sei que isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito? Primeiro eu vou identificar em qual caso ela vai cair, tá? Então eu tenho os dois casos, né, de trinômio quadrado perfeito. Dá uma olhadinha, ó, m quadrado, certo? Então quem está fazendo o papel do m? É o x quadrado mais... Então seria esse caso aqui, não esse, certo? Então, quem está fazendo o papel do m mesmo? É o x, ó, x quadrado mais 2 vezes o primeiro. Quem está fazendo o papel do m não é o x? Ó, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes... Ó,
essa expressão é para ser essa aqui. Eu estou tentando identificar quem é o M, quem é o N, tá certo? Então, esse carinha aqui, ó, tem que ser exatamente igual a esse, né? Ó, tá vendo? Ó, esse tá aqui, né? Então, esse tem que ser esse aqui. Que número você vai colocar aqui para que esse cara dê 10x? Só pode ser o 5. Então, para que isso seja um trinômio quadrado perfeito, tá faltando quem? Ó, quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, falta quem? Falta o quadrado do segundo. Esse carinha é que está faltando. Só que acontece que esse cara, ó, não é mais 25, tá? É menos 39. Então, isso não é um trinômio quadrado perfeito. O que é que nós vamos fazer então? Olha só. Esse cara está atrapalhando, não tá? Então, tira ele daqui. Está subtraindo 39, né? Soma 39 dos dois lados. Vai aparecer aqui um 39. Bom, isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito, na verdade nem trinômio não é, né? Que está faltando alguém. Quem é que está faltando para que isso vire um trinômio quadrado perfeito? Falta o 25, né? Que é o 5 ao quadrado. Então eu vou fazer o quê? Eu vou somar 5 ao quadrado. Agora isso virou um trinômio quadrado perfeito, porque você completou o cara que estava faltando. Professor, mas você não tem que fazer do outro lado? Exatamente. Tem uma equação, uma igualdade. Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro também. Então, você tem que somar do lado de cá o 25, 5 ao quadrado, tá joia? Então, essa estratégia chama-se completamento de quadrado. O que é o completamento de quadrado mesmo? Você vai transformar isso aqui num trinômio quadrado perfeito. Ou seja, você tinha um binômio, você vai ter que acrescentar um para virar um trinômio. E para ele virar um trinômio quadrado perfeito, não é qualquer um, é um cara bem específico, certo? Ó, quadrado primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo. O segundo só pode ser o 5, então falta o quadrado do segundo. Tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Transformou esse cara num quadrado perfeito, tá certo? Essa estratégia do completamento de quadrado muito útil em muitas outras situações. É bom aprender, tá? Então, esse carinha virou o quê? X mais 5 ao quadrado. O primeiro é o x, o segundo é o 5, né? E do lado de lá deu 64, né? 39 mais 25, 64. Se você quer saber se você fez certo, é só você voltar, ou seja, desenvolve esse quadrado. Como é que é o quadrado da soma mesmo? O quadrado do primeiro está aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 5 está aqui. O quadrado do segundo está aqui. Beleza, agora eu posso continuar. Bom, eu quero agora terminar. Tem que tirar esse quadrado aqui. Tudo que eu faço um lado, eu faço do outro. Raiz quadrada, que é o inverso do quadrado, raiz quadrada. Tá joia? Aqui não corta, vai dar quem? Módulo de x mais 5. E aqui, raiz de 64 é 8. Bom, que números tem como módulo o 8? Eu tenho duas situações possíveis. O número que está dentro do módulo, ou ele é 8, ou ele é menos 8. Por que eu tenho essas duas situações? Olha só, módulo de 8 é 8 e módulo de menos 8 também dá 8. Então eu tenho essas duas situações, tá? Eu poderia muito bem ter colocado mais ou menos 8, mas eu já vou fazer isso para dar as respostas, tá? Subtrai 5 dos dois lados, então tenho como primeira solução 8 menos 5, 3. E a segunda solução, subtrai 5 dos dois lados, menos 8 menos 5, menos 13. Eu tenho duas raízes, vou chamar essa de x1 e essa de x2. Duas raízes. Essa é uma equação que agora não é um trinômio quadrado perfeito, ela é completa, mas não é um trinômio quadrado perfeito. Diferente do exercício anterior, que era um trinômio quadrado perfeito, né? E no exercício anterior não encontrei duas soluções, encontrei só uma. Então eu já posso aqui tirar algumas conclusões. Olha só, quando você tiver aqui um trinômio quadrado perfeito, ela vai virar um quadrado perfeito, do lado de cá vai ficar zero. E ficou igual a zero, eu só tenho uma raiz, porque só tem um número cujo módulo dá zero. Tá joia? Então, se aqui ficou zero, então eu tenho uma única raiz. Se aqui ficou positivo, eu tenho duas raízes. E se desse lado ficou negativo, agora você já entendeu, né? Eu não tenho nenhuma raiz real, ok? Que são os três casos quando você usa a fórmula de Bhaskara. Eu vou aplicar essa mesma estratégia, mas agora para aquela equação conhecida de segundo grau, né? ax² mais bx mais
c igual a zero, né? Eu vou aplicar essa mesma estratégia para aquilo. O que a gente vai encontrar? Bom, vamos então usar esse método de completar o quadrado para resolver uma equação, ó, genérica, né, de segundo grau. Eu digo que ela está na forma padrão, tá vendo? Quando eu tenho tudo lá de cá e do outro lado é zero, tá? Então é uma equação de segundo grau na forma padrão. Outra observação é que o A, o coeficiente A, né, esses caras são chamados de coeficientes, o A, o B e o C. O coeficiente A, ele não é zero. Por quê? Porque se o A for zero, 0 vezes x² dá zero. E aí você não teria uma equação de segundo grau, você teria uma equação do primeiro grau, tá joia? Então o A não é zero. Bom, como é que eu vou fazer? Eu preciso transformar ela num trinômio quadrado perfeito. Então, olha só, esse m² seria esse aqui, não é? Só que tá vendo que aqui não tem coeficiente, ou seja, tem, mas o coeficiente é 1. Então aqui o A não necessariamente é 1. O que eu vou fazer então? Olha só. A x² mais bx mais c igual a zero. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Eu tenho que tirar esse cara daqui. O A não está multiplicando, então eu vou dividir os dois lados por A. Tá joia? Se eu dividir por A sobre A, cancelou. Então ficou o quê? Ficou x² mais, aqui eu vou escrever assim, ó, b sobre ax mais c sobre a, 0 sobre a, o a não é zero, isso aqui vai dar zero. Bom, x², m², quem está fazendo o papel do m é o meu x. O cara que está aqui do lado, vamos ver, ó, x² mais b sobre a x. Não tem que ser duas vezes o primeiro vezes o segundo, tem que aparecer um 2 aqui, ó. Tem que aparecer esse 2. Mas eu não posso multiplicar uma fração por 2 assim aleatoriamente, a não ser que eu compense isso. Então, o que é esse compensar? Olha só, vou explicar para você entender direitinho, ó. 6/4 simplifica. Divide em cima e embaixo por 2. Dividiu em cima por 2 dá 3. Dividiu embaixo por 2 dá 2. O que você fez então? Dividiu em cima e embaixo pelo mesmo número, que nesse caso é 2. Por outro lado, eu poderia muito bem ter 3 sobre 2 e fazer o quê? Multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Por exemplo, 2. Então, multiplica em cima por 2. Multiplica embaixo por 2. Tá joia? Então, eu posso multiplicar uma fração desde que seja em cima e embaixo pelo mesmo número não nulo. Não pode ser zero, tá? Então, daria 0 sobre 0. Então, é isso que eu vou fazer. Então, se eu multiplicar em cima por 2, tá? Eu tenho que multiplicar embaixo por 2. Vou colocar o 2 aqui, ó. Tá joia? Então, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ó. Quem é o segundo? Né? Tá joia? Então, aqui, ó, 2 vezes, aqui, ó, o 2, tá joia? E esse cara tá atrapalhando, vou jogar para lá, né? Então, ficou como? Ó, x² mais 2 vezes b sobre 2ax, esse cara vai para lá, vai ficar menos c sobre a. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quem que está faltando dos dois lados, então, para completar o quadrado? Falta o quadrado do segundo, que nesse caso é o b sobre 2a. Mas tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Mais b sobre 2a ao quadrado. Tá joia? Bom, completei quadrado desse lado. Isso aqui é o que mesmo? Então é x mais, tá vendo que o segundo é esse carinha aqui, ó, né? Mais b sobre 2a ao quadrado. E do lado de lá, eu vou escrever assim, ó, menos c sobre a mais, vamos desenvolver esse quadrado aqui, ó, quadrado do de cima vai dar b ao quadrado, quadrado do de baixo, 4a quadrado, tá bom? Pra gente, antes de continuar, ver se tá tudo certo até aqui, olha só, vamos ver se a gente consegue voltar. Desenvolve o quadrado dessa soma, o quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro
vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Beleza. E esse aqui é aqui mesmo, né? Ó, esse é o quadrado, tá aqui, o quadrado desse tá aqui. Ó, sem problema, tá bom? Tá até aqui, ok. O que eu vou fazer mesmo? Eu tenho que tirar a raiz dos dois lados, certo? Só que agora, antes disso, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer essa soma? Como é que eu posso fazer essa soma? Eu vou colocar esse menos um pouquinho aqui para frente, tá? Você já vai entender o porquê. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar, aqui embaixo está diferente, tá? Só que aqui tem A e aqui tem A. Lembra que se você tem, por exemplo, 3 sétimos mais 5 sétimos, se embaixo está igual, mantenho de baixo e somo o de cima, certo? Aqui não está igual, mas eu posso tornar igual, né? Eu posso multiplicar em cima e embaixo por um número que transforma, né, o que está embaixo igual. Olha só, aqui tem A quadrado, aqui não tem. Então, vou multiplicar em cima por A e multiplica embaixo por A. Eu vou multiplicar em cima e embaixo agora por 4. Multiplica em cima por 4 e multiplica embaixo por 4. Agora percebeu que aqui embaixo está igual? Como é que ficou mesmo? Ficou x mais b sobre 2a ao quadrado. Agora vamos fazer essa soma? Embaixo está igual, mantém o de baixo e soma o de cima. Eu vou colocar primeiro o b quadrado. Aí vou colocar menos 4c vezes a ou a vezes c, tanto faz. Esse carinha aqui você lembra quem que é, né? Ó, fazendo. Vou chamar esse cara de delta, o meu discriminante, b quadrado menos 4ac. Temos... O que é que nós temos então? Eu tenho aqui, ó, x mais b sobre 2a ao quadrado igual a... Esse carinha eu vou colocar delta. E aqui embaixo vai ficar 4a quadrado. Agora, raiz quadrada desse é igual a raiz quadrada desse. Raiz quadrada do quadrado vai dar módulo de x mais b sobre 2a, certo? E aqui vai ficar a raiz quadrada, uma fração, é a raiz quadrada do de cima, dividido pela raiz quadrada do de baixo. Já vamos colocar? Quem é a raiz quadrada de 4? 2. E a raiz quadrada de a quadrado é módulo de a, tá bom? Agora vamos tirar esse módulo. Quem é o número, ou quais são os números, né? Cujo módulo dá exatamente esse cara. Vai dar o mais ou o menos raiz de delta sobre 2 vezes módulo de A. Eu tirei o módulo aqui. O módulo de A, se você for tirar também, vai aparecer um mais ou menos aqui. Ó. Esse mais ou menos com esse mais ou menos não vai ter efeito nenhum, tá? Então vai ficar assim. Agora eu quero achar o x. Subtrai esse termo de cada lado, você vai encontrar x é igual a menos b sobre 2a mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Finalmente, eu vou somar isso, né? Embaixo está igual, então você faz o quê? Mantém o que está embaixo e soma o que está em cima. Vai ficar menos b mais ou menos raiz de delta. E essa é a famosa fórmula de Bhaskara, certo? Algumas observaçõezinhas bem simples aqui, ó. Primeiro, da onde veio esse mais ou menos mesmo? Esse mais ou menos saiu do módulo, tá joia? Que é um carinha, o módulo é um carinha que em geral as pessoas esquecem e não pode esquecer dele, tá bom? Bom, outra coisa, fórmula de Bhaskara. Esse nome, na verdade, é só aqui no Brasil que a gente usa, tá? Fora é simplesmente fórmula quadrática, tá? Ou fórmula para resolver a equação de segundo grau, tá bom? É aqui no Brasil que a gente usa. Por quê? Na verdade, essa formulinha, como ela é conhecida, não foi o Bhaskara quem inventou, tá? Por quê? Naquela época não tinha essa aritmética desenvolvida com essa simbologia toda, usando letras, como nós usamos hoje. Naquela época não era assim. Então o que ele deixou foi uma receita. Ele descreveu com palavras,
né, no livro dele, ele descreveu como encontrar as raízes, tá? Faz primeiro isso, vai fazer isso, aquilo, isso e aquilo, e aí as pessoas seguiam essa receitinha e encontravam. Elas nem entendiam o porquê, mas beleza, encontraram. Depois, quando a matemática começou a se desenvolver melhor, ter toda essa simbologia, né? Aí sim, eles pegaram aquela receitinha e aplicaram e encontraram essa equaçãozinha, tá bom? Essa fórmula. Na verdade, então, a fórmula nesse sentido de receita de bolo para encontrar, ela é do Bhaskara, mas não a forma como a gente encontra aqui. Outra coisa que as pessoas sempre querem saber é: professor, mas para que isso serve? Tem até piadinha. Bom, para mim só serve para colocar senha no Wi-Fi, né? Gente, brincadeiras à parte, ela tem muitas aplicações, né? E aí isso daria um outro vídeo, tá? Então, como usar a fórmula de Bhaskara e as suas aplicações, esse não é o objetivo desse vídeo, tá? Aí isso eu vou fazer um vídeo específico só para isso, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá joia? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, isso ajuda bastante a gente a continuar esse trabalho. Ative o sininho para receber as notificações, mas principalmente, comente o que você achou, o que você está achando dos vídeos. E se você também quiser, pode fazer pedidos. O que é que você gostaria que eu falasse aqui nos próximos vídeos? Tem algum assunto que você gostaria que eu tratasse? Alguma dúvida que você tem? Alguma coisa que você quer saber de onde veio, o porquê? Manda lá. Terei muito prazer em fazer esse vídeo para você, tá joia? E a gente se vê no próximo vídeo. Abração!